Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho com mais uma videoaula. Dessa vez, uma videoaula para o nono ano, em que a gente vai dar continuidade a uma conversa que a gente tem tido sobre a Primeira República. Eu havia dito nos vídeos anteriores sobre a Primeira República que a gente iria tratar uma série de questões na próxima videoaula e encerraria a Primeira República. Só que como os vídeos têm ficado extensos, eu vou optar por tentar diminuir o quantitativo de temas que a gente vai tratar numa única aula, tá? Para a gente poder encurtar o vídeo. Agora, isso também não impede que os outros vídeos você também possa dividir da forma como você quiser. Você pode, por exemplo, se um vídeo tem 30 minutos, divida o vídeo em dois tempos de 15 minutos, né? Legal da videoaula é que você pode parar e retomar da onde você quiser, desde que você esteja prestando atenção. É isso que é importante. Se você tiver para prestar atenção, se tiver que assistir de 12 em 2 minutos, que seja, você vai ter esse controle, tá? Eu só vou tentar diminuir para que fique aquela sensação de que de fato a gente encerrou um conteúdo, ok? Nesse sentido, eu vou tratar na aula de hoje sobre esses dois temas, economia e trabalho na Primeira República, ok? Como nós já estudamos algumas questões, alguns tópicos nós já vimos em aulas anteriores, porque não tem como separar os governos, a questão política, da questão, por exemplo, social ou econômica, tá? Mas a aula de hoje vai ser tratada especificamente com esse olhar da economia e do trabalho na Primeira República. Bom, quando a gente fala de economia, vocês já sabem que a economia na Primeira República foi basicamente havia uma supremacia do café, né, da cafeicultura. Como eu disse nas aulas anteriores, o café chegou a representar 70% do PIB do país. Então vocês imaginem, se o preço do café está bem no mercado internacional, o país vai muito bem. Mas se tiver mal, o país inteiro vai mal por conta de um único produto, que era o café. Isso acontece hoje em dia também, principalmente com países que são dependentes do petróleo. Isso acontece com alguns países no Oriente Médio, por exemplo, como o Kuwait, e por um vizinho próximo nosso, que é a Venezuela, tem uma economia principalmente pautada pela exportação do petróleo, ok? Só para a gente ter um exemplo de quanto o café ele predominou na Primeira República, eu trouxe para vocês o Convênio de Taubaté, que nós já também falamos em um outro na última videoaula, perdão, e que basicamente o governo determinou que o café que não fosse vendido para o exterior, ou seja, que sobrasse e que iria se perder, enfim, seria vendido com um preço basicamente irrisório, né? Ele seria comprado, esse excedente seria comprado pelo Estado, pelo governo, iria comprar esse café excedente dos cafeicultores, ok? Nem só de café viveu a Primeira República. Havia indústrias na Primeira República? Havia. Mas essas indústrias, gente, elas eram, como eu disse ali, incipientes, tá? O que é uma indústria incipiente? O que significa esse termo que eu utilizei? Eram indústrias que estavam no início, tá? Elas estavam começando. É óbvio, a primeira indústria foi na Primeira República? Não. Havia já fábricas ali no final do Império, tá? Ali pós 1850, você passa a ter um fenômeno de industrialização pequeno, incipiente. Isso é basicamente a tonalidade da Primeira República, tá? Quem vai tentar mudar esse panorama de uma forma mais radical vai ser Getúlio Vargas, mas isso é uma temática para um outro momento, tá? A maioria das fábricas no Brasil da época se concentravam em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Ali se concentrava, não se concentrava. Se concentrava em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é importante ressaltar que, ao contrário do que se imaginava, tipo assim, um cafeicultor, a história durante muito tempo acreditava o seguinte: o cafeicultor foi para um lado, os donos de fábricas foram para o outro. Não, pelo contrário, tá? Muitas das vezes os cafeicultores, esse dinheiro feito pelo café, que era muito dinheiro, sobrava e era investido em indústrias, investido em fábricas, né? No capitalismo, uma das máximas que se tem é: dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, se você vendia muito café, fazia tinha uma riqueza muito grande por conta do café, e você deixava ele debaixo do colchão, isso era dinheiro perdido.
Então, muitas das vezes, o dinheiro que o cara fazia no café, ele reinvestia ou numa bolsa de valores, ou em algum comércio, ou numa fábrica, tá? Havia também uma força muito grande das fábricas, das indústrias têxteis, tá? Aqui no Brasil. Ali eu coloquei um exemplo conhecido aqui do Carioca, do Rio de Janeiro, que é a fábrica Bangu. A fábrica Bangu é uma fábrica têxtil e que foi... os seus donos eram ingleses, tá? Ela remonta. Tanto é que os tijolinhos com que a fábrica foi construída eram tijolinhos que foram importados da fábrica. Hoje a fábrica Bangu ela continua de pé, sendo que com uma atividade diferente, que é o comércio. Hoje a fábrica Bangu é um shopping, né? Que é o shopping da fábrica Bangu. Ok? Houve também uma explosão econômica durante a Primeira República da borracha. A borracha, gente, ela passou a ser utilizada em larga escala por conta da industrialização dos países, né? O Brasil vai se aproveitar desse momento favorável, né? Principalmente no primeiro momento, em que a borracha, na década de 1890, por exemplo, 90% das indústrias no mundo utilizavam da borracha brasileira, só que depois isso nunca é muito duradouro, né, gente? Porque conforme as pessoas vão vendo que um negócio é muito lucrativo, outras pessoas vão entrando naquele negócio, né? E aí a tendência é que há uma normalização, né? Passa a ser menos lucrativo do que era. De qualquer forma, a borracha, né, o boom da borracha, como ficou conhecido ali na Primeira República, vai trazer riquezas. O Acre, por exemplo, vai ser adquirido na época por conta das seringueiras que havia ali. O Teatro Amazonas, ou conhecido também como Teatro Manaus, ele foi construído com boa parte do dinheiro gerado pela borracha na época, né? E a borracha extraída, no caso do Brasil, nesse período, ela vinha de uma árvore chamada seringueira, tá? Os donos de grandes propriedades, onde essas seringueiras ficavam, eram chamados de seringalistas, e eles viviam no luxo, na opulência, tá? Em contrapartida, os trabalhadores, né, aqueles que trabalhavam para os seringalistas, eles viviam numa situação de escravidão informal, ou seja, não tinha mais escravidão no Brasil, mas na prática era basicamente o que acontecia, porque eles viviam em situações, eram pessoas bem pobres, humildes e passavam dificuldades, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Nada de luxo entre os seringueiros, ok? Por fim, gente, se há economia, se há fazendas, se há cafeicultura, se há indústria, há também os trabalhadores, tá? A Primeira República, para os trabalhadores, é marcada por lutas, tá? Lutas por melhores condições de trabalho, lutas por um salário melhor, ok? E aí vai ficar marcado as greves, inúmeros protestos que vão acontecer principalmente ao longo das 2 primeiras décadas da Primeira República, 1910, 1920. Nós vamos ter greves, algumas delas históricas, como a greve de 1917, que eu já mencionei na aula anterior, tá? Eles estão lutando por direitos trabalhistas, direitos que hoje nós tratamos como coisas simples que todo trabalhador tem, como, por exemplo, licença maternidade, férias, não trabalhar mais do que 44 horas por semana, né? Não ultrapassar o trabalho, por exemplo, eles trabalhavam às vezes 16, 20 horas por dia, uma jornada de trabalho. Então havia uma exploração muito grande do trabalhador. E aí, o que vai ser marcado na Primeira República vão ser movimentos trabalhistas que reivindicavam melhores condições de trabalho de uma forma geral. E muitos desses movimentos, desses trabalhadores, serão norteados por um movimento ideológico, que é o anarquismo, né? O anarquismo é um tema para uma outra videoaula, onde a gente trata sobre socialismo, comunismo, anarquismo, mas por hora eu quero que vocês saibam que o anarquismo vai ser um movimento responsável por liderar boa parte, não todos, boa parte dos movimentos dos trabalhadores, boa parte das greves, dos protestos, em que esses trabalhadores, por organizar os trabalhadores na luta
por melhores condições na luta por direitos trabalhistas, tá? Eles estiveram, por exemplo, à frente da grande greve de 1907, tá? E a partir da década de 1920, os anarquistas vão passar, o movimento anarquista vai começar a se arrefecer e vai dar lugar para o movimento socialista, tá? Para o movimento comunista que vai entrar no Brasil com mais força. Tá? Uma outra questão interessante sobre o trabalho na Primeira República era que os trabalhadores, toda vez que eles protestavam, que eles faziam greve, eles eram tratados como criminosos, ou seja, era uma questão de polícia, não uma questão social, como deveria ser, como uma questão trabalhista. Tá? Então, era a polícia que resolvia as greves, os protestos eram fortemente reprimidos pelas autoridades policiais da época. Tá? Apenas na época, na chamada Era Vargas, que nós vamos começar a ter mudanças no tratamento aos trabalhadores, e aí vai deixar de ser uma questão policial para uma questão social. Beleza? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vai lá nas minhas redes sociais, me pergunta, prof.Felipe Castanho no Instagram ou Felipe Castanho lá no Facebook. Manda lá, qualquer comentário, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz.